age um consultor? Né? Essa é uma outra dúvida que surge aí. O que o consultor faz, Marco? Como é que ele age? Basicamente, o serviço de consultoria ele é customizado. Então, fujam se vocês receberem aí algum consultor com uma solução pronta. Não existe. Um consultor, basicamente, ele entra dentro da empresa, ele faz uma análise, ele organiza, a gente chama essa fase de diagnóstico. Então ele vai entender a empresa, ele vai conversar com funcionários, ele vai conversar com o presidente da empresa, o dono da empresa, ele vai conversar com clientes, ele vai conversar com o fornecedor, ele precisa entender, ele vai ficar em loco um tempo, ele vai observar como é que funcionam as coisas, ele vai olhar a documentação, ou seja, ele vai fazer o que, já que a gente está fazendo essa analogia de medicina, né? Ele vai fazer o equivalente aos exames. Quando você vai ao médico, né? O que o médico geralmente faz? Ele faz toda uma análise clínica, mas ele também complementa isso com análise de exames, né? Exame de sangue, exame de urina, etc. e tal. O consultor é a mesma coisa. A análise clínica seria a visita em loco, a conversa com as pessoas, e os exames seriam, por exemplo, as análises de números, análises, por exemplo, de informações que a empresa tenha. Então, o primeiro passo da consultoria é esse, é entendimento. É diagnóstico, é olhar. Depois, baseado no conhecimento que o consultor tem, ou que a equipe, né, no caso, por exemplo, da QI, é uma equipe que trabalha junto conosco, o conhecimento, know-how, expertise que essa equipe tenha, somado ao conhecimento do próprio gestor, né, da própria empresa. Não pensem vocês que o consultor é um mágico, que ele chega lá e tem a resposta para todas as perguntas. Não, o consultor ele ajuda o dono da empresa, o gestor, o gerente, o diretor, o que seja, a encontrar as respostas. Então ele faz o diagnóstico, ele pega o conhecimento dele, soma com o conhecimento do representante ali da empresa, pode ser o dono, o gerente ou quem for, na verdade é uma soma de todos eles, soma esse conhecimento e em cima disso ele ajuda e junto, né, com o pessoal da empresa a construir o caminho, que é a solução. Então são 3 passos: diagnóstico, o plano, né? Depois do diagnóstico ele pega e faz a análise e recomenda o plano, e a implementação, que é a execução do plano. Vou dar um exemplo para tangibilizar. Você está com um problema, por exemplo, de dificuldade de concorrência. Você não sabe por quê, a sua empresa está vendendo menos, você não está tendo lucro ou algo do tipo. Uma equipe de consultoria vai lá, vai analisar, vai conversar com seus funcionários, vai conversar com seus clientes, vai analisar seus números, vai analisar seu portfólio, vai buscar informação extra, vai no mercado também buscar informação, soma tudo isso, senta, apresenta aos donos da empresa, conversam, né? E ali eles traçam um caminho. Olha, então agora a gente vai se reposicionar, a gente vai mudar a nossa imagem, a gente vai investir mais em propaganda, a gente vai dar treinamento para funcionário, seja aí qual a solução melhor encontrada. E a partir disso começa a execução. Se é treinamento, por exemplo, no caso da QI, a gente assume grande parte desse treinamento, a gente dá o treinamento para os funcionários. A gente vai lá e treina. Se for, por exemplo, revisão de portfólio, a gente acompanha o gerente da área, como que ele tem que fazer o portfólio, ou seja, a consultoria, pelo menos no nosso caso, a gente acompanha também na execução, a menos que o cliente deseje somente a recomendação. Acontece. O cliente nos contrata para fazer diagnóstico e plano de ação, e a execução ele assume por conta. A gente, é claro, atende também dessa forma, mas eu diria aí que para uma maior eficácia, o ideal é que a gente acompanhe diagnóstico, recomendação, que é o plano de ação, e execução de fato do trabalho, ok? Então, o consultor ele age dessa forma, né? O consultor não é mágico, o consultor não é alguém que tem todas as respostas, longe disso. É claro, tem que ser alguém que tenha muito conhecimento, experiência, né? Tem que ter trabalhado já em outras organizações, que seja alguém atualizado, que consiga, de certa forma, entender os diferentes movimentos que estão acontecendo no mundo e como é que isso impacta dentro da empresa. Tem que ser alguém que está constantemente se atualizando, trabalhando, etc. e tal, para que possa pensar aí as melhores soluções. Mas essa solução, repito, ela sempre vai ser construída em conjunto com os responsáveis pela empresa. Jamais vai ser uma solução pensada aí única e exclusivamente pelo consultor e colocada a forceps aí dentro da empresa.